Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20, meus irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus pela sua morte e ressurreição. Sentido verdadeiro de estarmos aqui nessa noite. Capítulo 16 de Marcos, nós vamos ler essa palavra conhecida da grande maioria, eu tenho certeza. E nessa tradução eu vou ler a partir do verso 1 dizendo assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: Quem removera para nós a pedra da entrada do sepulcro? Verso 4. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Verso 8. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu numa outra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Verso 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto e depois de ressurreto. Verso 15. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Senhor Jesus, nós estamos aqui perante a Tua palavra. Essa palavra que é profunda e penetra lá na nossa alma, na divisão da nossa alma, do nosso espírito, nos trazendo temor, nos trazendo transformação. E nesta noite nós pedimos: Espírito Santo de Deus, seja conosco, que esta palavra fale uma vez mais em nossos corações, para que a Páscoa e este verdadeiro sentido desta grande obra do Senhor possa ser notório em nosso meio. Que o Senhor seja glorificado nessa noite, que seja repreendido todo pensamento que não vem do Senhor, e que em nome de Jesus os nossos pensamentos estejam em Ti e na Tua palavra. Fala aos nossos corações, porque se o Senhor falar aos nossos corações, não tem como não sentir o Senhor conosco. Nós Te louvamos, porque Tu estás conosco em todo o tempo. Bendito é o Senhor. Amém, Jesus. Amém. Podem tomar assento, irmãos? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, irmãos, aqueles que nos acompanham pela live, talvez que estão acessando agora. Nós vamos meditar nessa palavra pelos próximos minutos aqui, no culto de Páscoa, um momento tão especial que o mundo inteiro, ou melhor, aonde os cristãos conseguem comemorar, festejar esta data tão especial, eles comemoram.
lembrando que há muitos povos não alcançados na face da terra que ainda não conhecem sobre a verdadeira Páscoa. Lembrando que há muitos povos que nunca ouviram falar de Jesus. Então nós que temos este privilégio e esta grande alegria em grande parte do mundo, nós temos que nos regozijar, nos alegrar, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E eu tenho certeza que a mensagem da Páscoa não é somente para ficarmos aqui, mas é uma mensagem de um ide que nesta noite nós lemos aqui, e uma mensagem que nos leva a entender e ter essa reflexão nesta noite, que Jesus está vivo pelos séculos dos séculos, e este poder Ele dedicou, Ele trouxe de presente para cada um de nós que está firme com Ele. Quando nós lemos sobre este episódio e sobre esta crucificação, sobre essa ressurreição após a crucificação, vem muitas coisas à nossa mente. Nós pensamos muito sobre a época em que Jesus foi morto, sobre os discípulos que negaram, sobre Judas que o traiu, que entregou ele. Nós pensamos muitas coisas. E quando a Bíblia diz que Jesus Cristo foi crucificado, e aqui no texto nós lemos, mas lendo os evangelhos sinóticos aqui, que seriam Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ler as histórias, e quando lemos um após um, nós vamos ver que Jesus, numa sexta-feira, por volta das 9 da manhã, ele foi então para a cruz, e naquele lugar terrível, um leito de morte, Jesus ficou até aproximadamente às 3 horas da tarde, e quando ele se entregou por total, entregou o seu espírito, deu a sua última, posso dizer assim, respirada, foi onde então o nosso amado Salvador se entregou. E quando Jesus se entrega na cruz, nós podemos ter muitos pensamentos e podemos pensar, mas por que foi tão poucas pessoas com ele? Por que só estavam as Marias? Por que só estava João? E os outros discípulos? Onde estão os camaradas? Aqueles homens que andaram 3 anos e meio aproximadamente no ministério de Cristo, onde eles estão neste momento? A grande maioria foi disperso, fugindo para não ser perseguido, fugindo para não ser morto, fugindo para não ir para a cruz. Mas lá Jesus foi à cruz, Jesus entregou o seu espírito, Jesus morreu. Na cruz, Jesus disse as palavras que abriu as cortinas da eternidade. E dentre essas palavras que Jesus falou, que eu posso dizer com toda a propriedade que abriu realmente as cortinas da eternidade, quando nós começamos a ler aqui, nós vamos ler nos versículos anteriores, do capítulo anterior, da morte de Cristo, lá na cruz, Jesus bradou algumas palavras, e algumas palavras que Jesus disse, são mensagens da cruz, mensagens que nos arremetem a olharmos para a cruz de outra forma. E analisando esse texto, lendo, eu pude ver as mensagens, e essas mensagens em que o nosso amado Salvador se entrega. Nas mensagens ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Nas mensagens de Cristo na cruz, ele também disse outras palavras, de perdão, de graça, onde ele diz para aquele ladrão que estava ao seu lado, ele diz, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Os pecados daquele homem foram perdoados. As mensagens de salvação que estavam em torno da cruz, da crucificação, como ele disse, em verdade vos digo que hoje estará comigo no paraíso, ele também disse para Maria, este é teu filho, mulher, e você, esta é sua mãe. Uma mensagem de ânimo em meio ao sofrimento que as mulheres estavam enfrentando. Nas mensagens também de ânimo, ele falou palavra de sofrimento. A palavra de sofrimento, aqui no texto, nos versículos que nós lemos, ele disse, eu tenho sede. E o que os homens deram para ele? Os homens deram vinagre para Jesus. Ele também falou palavra de vitória. A palavra lá do período greco-romano, de tetelestai, que quer dizer, está consumado. Jesus disse, está consumado. Ele disse, a obra está pronta. E aqui é interessante porque a palavra consumado, há muitas explicações, mas uma das grandes explicações para consumado, ou tetelestai,
era uma palavra nesse período greco-romano, em que os homens utilizavam para os prisioneiros, para aqueles assassinos, para aqueles ladrões, para criminosos. Quando eles colocavam o homem numa cela, lá nesta cela ia o nome desta pessoa para eles conseguirem identificar. Há muitos criminosos que se levantavam contra o Império Romano, então muitos presos. E lá naquela cela eles colocavam o nome, vamos dar um nome aqui, o fulano. Lá estava fulano e o seu sobrenome. E lá nessa placa também havia o crime que ele cometeu. E debaixo do crime havia a sentença, quanto tempo ele ficaria. Por exemplo, se fosse um assassinato, vamos chutar aqui, um assassinato ele pegaria 10 anos. Então, o fulano cometeu um assassinato, agora vai ficar 10 anos preso aqui. Quando Jesus bradou essas palavras, tetelestai, está consumado, é muito interessante porque na linha militar da época, essa palavra tinha um significado muito profundo. Quando o prisioneiro, quem sabe alguém comprava aquele homem para ser escravo, quem sabe alguém libertava aquele homem, pagava a fiança. Então este fulano que estava com aquela placa de seu nome, a placa dos anos que ele estava para ser preso, os anos para cumprir a sentença, e qual foi o crime? Agora embaixo havia uma outra placa para eles identificarem, e a outra placa dizia tetelestai, está consumado. Foi pago pelo crime dele, ou seja, ele está livre. Agora Jesus na cruz também utiliza essa palavra, e ele diz, está consumado, eu pago pelos seus pecados, eu me entrego na cruz pelos pecados da humanidade. Então as palavras na cruz que rodeiam este momento de sofrimento, são palavras tremendas, poderosas. Há uma palavra de rendição, e aqui das últimas palavras que Cristo falou na cruz, bradando, e ele disse, Pai, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos, não dá mais, chegou o momento, o ápice da história, Cristo ali sofrendo por muitas horas, e agora Cristo se entrega por totalmente, e ele disse, Pai, eu entrego nas tuas mãos. Jesus morreu, Jesus foi sepultado, e no primeiro dia da semana, no domingo, ele arrancou da morte os aguilhões, e lá da morte ele sacudiu o inferno, e gloriosamente ele triunfou, dando início à imortalidade, o ciclo a qual ele mostra para a sua igreja de eternidade. Então as maiores notícias que o mundo da época e as próximas gerações, chegando em nossos dias, nunca houve uma tal notícia, meus irmãos. A maior notícia de todas é que Cristo ressuscitou. Então, por Ele nós vivemos, por Ele nós nos movemos. O túmulo está vazio, Jesus ressuscitou, a morte foi vencida pela vitória, Jesus vive pelos séculos dos séculos, amém? Não há maior notícia do que esta. Você pode andar pelo mundo inteiro, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode encontrar tudo de melhor da terra. O melhor desta terra não se compara à grande notícia em que Cristo viveu e está vivo pelos séculos dos séculos. Isso é poderoso. E agora no versículo que nós lemos, no capítulo 16, no verso 1, é a ressurreição, o primeiro dia da semana. As mulheres vão no primeiro dia da semana, vão até Jesus. E quando elas vão, verso 1, não houve tempo suficiente para elas prepararem o corpo de Jesus. Geralmente, as pessoas quando morriam, naquele período antes do sepultamento, eles preparavam o corpo. Só que aqui não houve tempo. Uma porque Jesus foi morto como um criminoso, não tinha esse privilégio. E outra que ele era tirado um morto, mais um criminoso. E eles lançaram ele lá, trancando aquela porta do sepulcro, com uma pedra gigante, que segundo historiadores dizem que precisava de 20 homens para afastar aquela pedra, para remover aquela pedra. Mas agora essas mulheres encorajadas, mas sofrendo, no luto, na tristeza, mas com uma coragem de prestar a obediência, o seu amor a Cristo, elas se reúnem e vão no primeiro dia da semana para este local de sepultamento, onde elas vão trabalhar ali de uma forma que levar aqueles aromas, aquele perfume para o corpo. Quando elas chegam lá, o que acontece?
Eu quero que os irmãos, se tem a sua Bíblia, fica com a sua Bíblia aberta aí, nós vamos olhar no texto. Quando terminou, no verso 1, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas dirigiram-se ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Verso 4, mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. No verso 1 ao verso 4, indo até o túmulo, mas preocupadas. Preocupadas por quê? O que vai ser de nós? Somos mulheres, as mulheres eram desprezadas pela sociedade, pela cultura da época. As mulheres não tinham voz. Na cultura, as mulheres eram mais uma pessoa para servir aos homens, ao servo, e para o trabalho do dia a dia, da casa, dos alimentos e etc. Essas mulheres não eram vistas por ninguém, mas elas eram vistas por Jesus. Elas andaram em todo o ministério de Cristo. Por isso agora elas prestam a sua homenagem ao Salvador. Só que lá dentro do coração delas, elas não imaginavam que o Mestre iria ressuscitar, porque a tristeza era grande que elas iriam preparar o corpo do Salvador. Havia preocupação, havia uma dúvida: quem vai remover aquela pedra? Vamos ter que pedir para aqueles guardas romanos, quem irá remover? Mas quando elas chegam ali, aquela pedra que levaria uns 20 homens para removê-la, agora a pedra está removida. Talvez aquele terremoto causou esse impacto, ou o próprio anjo do Senhor tirou essa pedra, o próprio Cristo. Para isso, um sopro de Deus faria isso? Isso não é nada. Mas agora essas mulheres chegam num local, opa, a pedra está removida. O que aconteceu será? Havia um anjo no local. Algumas traduções dizem que havia um varão, outras dizem havia um jovem, outras dizem um anjo. Mas também no Evangelho diz que havia 2 anjos. De qualquer forma, era um ser celestial que estava ali preparando o caminho para essas mulheres. E ele estava dizendo algo para que elas não viessem temer. Ele disse: olha, não se atemorize. O Mestre ressuscitou. Jesus está vivo. Há uma boa notícia. As mulheres ficaram apavoradas. Elas ficaram preocupadas. Quando nós lemos no versículo 5, havia o anjo no local. E no versículo 6, ele disse: não tenham medo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o local onde haviam posto ele. E agora esse anjo dá uma missão para elas: vão, anunciam aos discípulos e a Pedro. Então no verso 6, no verso 7, há uma mensagem, há uma revelação celestial aqui. Há uma revelação espiritual, há um anjo ali mostrando o caminho para essas mulheres. Mas elas estavam ainda meio perdidas, apavoradas, porque elas estavam vindo de um sofrimento muito grande. Elas tinham perdido o seu amado Salvador, o seu Mestre, o seu Filho. E ele disse: não fiquem com medo, ele vive. E ele está avisando que elas devem avisar os demais. As mulheres eram desprezadas na sociedade. As mulheres não tinham voz, eram silenciadas. Mas o plano de Deus foi revelar primeiro para as mulheres. Olha que interessante. As mulheres não tinham valor, mas para Jesus elas eram importantes. Quem sabe nesta noite, há muitas pessoas que estão aqui em nosso meio ou nos assistindo. Quem sabe você está aí dentro do seu coração se sentindo que não tem mais valor. Mas para Jesus que ressuscitou, você tem valor. Então Jesus estava tendo algo, era um plano maravilhoso de Jesus para essas mulheres. Elas eram desprezadas, elas eram silenciadas, mas agora Jesus tinha um plano com elas. Era explícito isso. Pelos homens elas não tinham, mas para Jesus elas eram a prioridade. Então Jesus usou elas, usou através delas, anunciando o reino dele. A prioridade agora era anunciar o reino. Jesus está vivo, vá e fale. Até porque foram as mulheres da Galileia. Sabe, se os irmãos analisarem os evangelhos, os irmãos vão ver que as mulheres eram que sustentavam o ministério de Cristo.
Ok, que tínhamos lá o Judas, que era tesoureiro, que cuidava das entradas e tudo mais, mas as mulheres investiam tudo que tinha no ministério de Cristo. E elas eram da região da Galileia. E a Galileia vivia todos os discípulos ali. Grande parte do ministério em volta da Galileia. Apenas Judas que não era da Galileia. Mas para os irmãos terem uma ideia, todos esses que eram em volta ali da Galileia eram sustentados também pelo ministério dessas mulheres. O ministério itinerante de Jesus, quando ele fazia viagens missionárias para outro canto, para outro estado, para outra cidade, as mulheres estavam ali. Então veja bem, muitas vezes elas eram silenciadas, ninguém sabia, mas Jesus olhava para as mulheres. Tanto é que na cruz somente ficou elas ali e João. Mas no primeiro dia da semana, quem vai ao sepulcro não foi nem João, foi as mulheres. As mulheres estavam ali firmes. Então foram elas que bancavam o ministério, foram elas que ajudaram Jesus. E agora elas subiram para Jerusalém também na época da crucificação. Jesus, sabendo que haveria de ser morto, elas foram junto com Jesus. Elas viram ele morrer e estavam com ele em todo momento. Os próximos versículos, meus irmãos, vai falar aqui que então elas foram e era para elas falarem sobre Jesus. É interessante que aqui começa o movimento do evangelho. Aqui não é uma denominação, aqui não é uma instituição, aqui ainda não era uma igreja toda planejada, mas aqui era um movimento do evangelho através dessas mulheres. E aqui começa uma grande obra missionária. O anjo diz para elas irem, e elas vão, só que elas ainda estão com medo. Ele disse que elas não deveriam se atemorizar, ficar com medo, mas elas estão com medo. Mas elas estão fazendo parte de um movimento. Os crentes em Jesus fazem parte de um grande movimento, de anunciar o reino de Deus nessa terra. Eu quero fazer parte deste movimento, de levar Jesus aos perdidos. Essas mulheres estavam indo para anunciar: Jesus está vivo. Verso 8, elas estavam tremendo, estavam assustadas. É interessante outra coisa. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não tinha por que elas estarem tremendas e assustadas. Elas poderiam estar chorando, tristes. Mas se elas estavam tremendo, assustadas, apavoradas, é porque um grande impacto tinha acontecido na vida delas. Porque Jesus havia ressuscitado e elas estavam vendo que aquele anjo realmente era um mensageiro de Deus. No verso 8, elas tremendas, assustadas, as mulheres saíram, fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Mas havia redenção. Verso 9, quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria Madalena. No verso 9 já começa uma outra história aqui junto. Então ele aparece a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios, essa mulher que havia sido liberta. E ali começou a história e Jesus vai tratando com os discípulos e ele vai chegando em lugares onde portas estavam fechadas, Jesus entrava. Onde havia Tomé com dúvida, Jesus dizia: toca aqui nas minhas feridas, eu estou aqui com vocês. Tudo isso para mostrar que com Jesus não há portas fechadas. Tudo isso para mostrar que por mais que a nossa fé seja pequena, mirrada, Jesus diz que Ele pode acrescentar a nossa fé. Tudo isso para mostrar que Ele é a ressurreição e a vida e que agora nós não tememos mais a morte. Por mais que a morte seja difícil, por mais que o luto seja terrível, mas Jesus está dizendo: há uma esperança, há uma luz no final do túnel, eu estou com a minha igreja. Então, essas mulheres estavam tendo uma experiência incrível no primeiro dia da semana. E a partir deste dia muitas coisas começam a acontecer. O reino de Deus é excluído muitas vezes por muitos, mas através das mulheres, Jesus começa um reino privilegiado, Jesus começa a agir de uma forma extraordinária. Verso 7, ele diz: ide aos discípulos, anunciai aos discípulos, e a Pedro. Por que Jesus falou isso? Ou melhor, através do anjo ele falou isso. Porque Pedro havia negado Jesus, porque Pedro agora estava vivendo, quem sabe, um grande problema na vida. E quem sabe não, estava vivendo um grande problema. Pedro tinha visto os milagres de Jesus, Pedro tinha andado com Jesus, Pedro estava vivendo o ministério integral ali junto com Cristo. Pedro teve uma experiência. Outro dia eu compartilhava aqui com os irmãos sobre aquela palavra onde edificarei a minha igreja e as portas do inferno não hão de prevalecer. Onde Jesus disse: Pedro, tu és Pedro,
Ele quis dizer, você é Petros, na palavra lá no grego, que quer dizer uma pequena pedra, um fragmento de pedra. E ele disse, olha, tu é fraco, mas tu teve uma grande revelação, porque Pedro disse assim, ó, eu vejo Cristo. A revelação de Pedro, ele disse, tu és o Filho do Deus vivo. Então Pedro teve muitas experiências, ele viu, ele teve uma revelação do céu, ele andou com Jesus, ele experimentou milagres, e milagres extraordinários. Mas chegou nesse dia da traição, o dia que Judas já tinha feito aquela coisa terrível com Cristo, Pedro também nega Jesus. E não foi só uma vez, Pedro negou. E agora Pedro está escondido, se sentindo pior, ele já não se acha mais discípulo. E sabe que tem muitas pessoas assim. Talvez você está assim nessa noite, me ouvindo. Pessoas que estavam firmes com Jesus, estavam firmes na sua caminhada e por alguns motivos acabaram enfraquecendo. Quem sabe acabou negando Jesus, quem sabe acabou até blasfemando contra Deus. E na caminhada se distanciou e já se acha que não é mais digno. Mas a palavra de Deus para aquelas mulheres era: ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Jesus se importava com Pedro. Mesmo Pedro afastado, escondido, Jesus tinha um grande amor por Pedro. Pedro que disse que daria sua vida por Jesus. Pedro que disse, eu vou até a morte por ti, Jesus. Eu não te deixarei, Jesus. No primeiro momento difícil, Pedro nega Jesus. Mas Pedro tem um pouquinho de cada um de nós, não é mesmo? Ou nós temos um pouquinho de Pedro. Então nós somos seres humanos e nós falhamos na missão. Muitas vezes, e nós erramos, nós nos afastamos, mas uma mensagem de ressurreição nos mostra que Jesus se importa com os Pedros que estão aqui nessa noite, Jesus se importa com Christian, Jesus se importa com os pecadores. Louvado seja Deus, irmãos. Esse é o motivo de estarmos aqui, porque se estivéssemos aqui entre os santos, não precisávamos estarmos aqui, mas estamos aqui entre pecadores, mas que podemos ser purificados pelo sangue do Cordeiro. Então, Jesus tinha um plano com Pedro. Olha, Pedro, tu está cambaleando, tu está perdido, mas eu tenho um plano. Anuncia aos discípulos e diga a Pedro que eu estou vivo. Agora então, quantas pessoas na caminhada ao longo dos anos se sentiram fraquejando, não estão se fortalecendo mais, foram se distanciando. Mas se Jesus não desistiu de Pedro, Jesus não desiste dessas pessoas. Jesus não desiste das nossas vidas. Meus irmãos, e analisando o texto, no versículo 9 que vai seguir, no versículo 10, no versículo 11, no versículo 12, no versículo 13, no versículo 14 do texto, começa esse movimento, vai falar sobre redenção. Jesus foi ao encontro deles, as mulheres estavam atemorizadas, eles estavam perdidos, eles estavam com medo, eles estavam escondidos. Jesus entra pelas portas, Jesus ultrapassa as paredes, Jesus vai na praia, Jesus vai no caminho de Emaús, Jesus vai de atrás dos discípulos, Jesus começa a se encontrar, Jesus vai ao encontro, Jesus sai ao encontro de lá. Onde você está, meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos visita, onde você está, Jesus vai ao seu encontro. Isso é verdadeiro, seja no seu trabalho, seja lá fora, porque aqui nós estamos num culto de celebração, louvado seja Deus, mas quando você sair daqui, os grandes problemas começam, na sua semana, no seu emprego, na sua empresa, no seu consultório, na sua profissão, na sua faculdade, na sua escola, no hospital, no leito, na cama, doente, com problemas financeiros, com enfermidades, enfrentando luto, enfrentando problemas no casamento, problemas entre a família, tristeza, depressão. Onde você está, creia nessa palavra, Jesus vai ao seu encontro, o Jesus que ressuscitou. Então Jesus foi ao encontro deles, não há portas fechadas para Jesus. Jesus te conhece, Jesus me conhece, Ele vê o seu interior. Jesus está vivo, Jesus vai te encontrar. Muitas vezes nós desistimos
de muitas coisas na caminhada, porque parece que elas não vão ser transformadas, parece que elas não vão ter solução, parece que não vai acontecer um milagre, parece que não vai acontecer nada. E as pessoas se distanciam, as pessoas se afastam e dizem: olha, não dá mais, não vou conseguir. Mas nesta noite eu estou lendo estes versículos aqui para os irmãos, para dizer que esta palavra está falando do Cristo ressurreto, que está vivo e vive pelos séculos dos séculos, e está aqui em nosso meio, e conhece a sua vida, o seu interior, e Ele pode sim transformar situações. Ele pode, meus irmãos. Precisamos colocar nossa fé em prática pela palavra, precisamos olhar e dizer: fala, Deus. Deus está falando pela sua palavra. Então no versículo 10, ela contou tudo o que tinha acontecido, que tinha estado com eles. Estavam lamentando, estavam chorando, quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram de primeira. Muitos não creem, mas por isso há uma insistência de pregar o evangelho, a palavra de Deus. Muitos não ouvem, mas essa palavra, ela está como um martelo, está batendo, e uma hora essa palavra vai entrar nos corações, e Deus irá fazer um grande movimento, porque nós falamos no nome daquele que vive pelos séculos dos séculos. No verso 15 diz: e disse-lhes: vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas. E aqui é uma sequência nesse texto. Esse texto vai falar de autoridade. Autoridade que a igreja tem, autoridade que os discípulos tinham, autoridade que nós vamos ver comprovada através do livro de Atos. Autoridade onde Deus estava usando seus filhos em meio à perseguição, em meio aos problemas, em meio às lutas e em meio até às enfermidades. Mas Deus estava com eles através do Senhor Jesus. Então, quando nós lemos nessa palavra, nós não estamos lendo aqui uma história, nós não estamos lendo apenas uma crônica de algum livro legal, nós não estamos lendo alguma teoria. Um tempo atrás, quando eu fiz uma pós-graduação, eu estava lendo bastante sobre filosofia e sociologia. E eu lembro de ler muito material, conteúdo de filosofia e sociologia, e muita coisa boa, com certeza, mas estava vendo muita coisa de pessoas ateias que não creem em Deus. E eu lembro-me que estava vendo e pensando assim: como essas pessoas empenham tanto tempo para escrever tanto conteúdo, tanta coisa até boa, muito conteúdo bom, mas porém chega um momento que está falho, chega um momento que está faltando algo, chega um momento que faltou o evangelho. E quando nós falamos da palavra de Deus, meus irmãos, não falta nada. Jesus está nela, porque Jesus é o verbo eterno, Jesus é o próprio evangelho. Então nós não temos ideia do que acontece. Muitas vezes nós falamos para as pessoas sobre o evangelho, sobre a palavra, e achamos que apenas falamos. Só que essa palavra, ela produz uma sementinha dentro dos corações, e essa semente começa a germinar, e ela começa a criar raízes, e ela começa a crescer, e uma grande árvore pode surgir ali com grandes frutos, porque o evangelho, como disse o apóstolo Paulo, é o poder de Deus. Se é o poder de Deus, por que nós vamos duvidar? E a mensagem da Páscoa? Qual é a mensagem da Páscoa? Quando nós lemos a história da Páscoa, olhamos lá a história do povo de Israel saindo do Egito, Êxodo, e assim vamos lendo, nós vamos ver que o povo, e a mensagem da Páscoa era a seguinte: a Páscoa foi inaugurada na saída histórica de Israel ao longo da amarga escravidão. Então eles saíram do Egito, mas só que antes de sair do Egito, havia aquelas pragas de Faraó lá. As pragas estavam indo contra Faraó, porque Faraó estava com o coração duro, não queria libertar o povo de Deus do Egito. E Deus falou com o seu povo, os israelitas, que eles deveriam, através da vida de Moisés, falando com o povo, que eles deveriam pintar com o sangue do cordeiro os umbrais das portas de todo o primogênito. Então todos os israelitas pintaram as suas portas com o sangue do cordeiro. E aonde passou aquele vento da morte, onde passou a morte, ceifou a vida dos primogênitos. E naquele momento os israelitas, ninguém morreu,
porque havia um grande plano de Deus. Então se tornou uma grande rebelião, uma grande guerra, um grande conflito, mas o povo de Deus foi poupado pelo sangue do Cordeiro. Então, um cordeiro foi imolado e seu sangue foi passado no batente das portas de todos os israelitas. Na noite em que todo o primogênito egípcio foi morto, os israelitas foram poupados pelo sangue do Cordeiro. A Páscoa judaica se deu através disso e apontava para Jesus. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que é Cristo, que tira o pecado do mundo, Jesus é o nosso Cordeiro pascal, Jesus é o nosso Senhor. No cenáculo ele inaugurou o sacramento da ceia, firmou a nova aliança, tudo através do seu sangue. Então agora quando nós falamos sobre Páscoa, nós falamos sobre a ressurreição, mas nós lembramos lá daquele sangue do Cordeiro que foi passado sobre as portas do povo de Israel, e agora nós lembramos do sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. Só que há verdades sublimes nessas palavras, e a verdade sublime sobre a Páscoa é que, em primeiro lugar, Cristo morreu pelo quê? Pelos nossos pecados. Vamos falar junto? Cristo morreu pelos nossos pecados. Mais uma vez, Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 13, vai falar sobre isso. A morte de Cristo não foi um acidente. A morte de Cristo não foi uma morte por causa de Roma apenas. A morte de Cristo não foi porque Judas o traiu por ganância. A morte de Cristo não foi porque o Sinédrio entregou ele por inveja. A morte de Cristo não foi porque Pilatos ordenou a morte por covardia e lavou as suas mãos. A morte de Cristo foi um plano divino, onde Jesus morreu por quem se entregou por amor ao próprio Pai e por cada um de nós. A morte de Cristo é porque Ele morreu, porque a si mesmo se deu pelo seu povo. Cristo não morreu como um mártir apenas, porque muitos mártires vieram após Cristo. Sabe, se a gente ler a história das catacumbas de Roma, a história dos heróis da fé, nós vamos ler e vamos ver a história que muitos cristãos eram mortos, martirizados, na cruz de cabeça para baixo, outros apedrejados, outros lançados aos leões, outros de forma cortados ao meio. A história comprova, os cristãos foram mortos de várias formas como mártir, mas Jesus não foi morto mais um mártir, Jesus foi como o redentor das nossas vidas. Ele se entregou, inaugurando a imortalidade, inaugurando a vida eterna que está para todo cristão salvo pela graça. Então, em primeiro lugar, Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus. Quando nós lemos os Salmos, nós vamos ver que lá nos Salmos fala sobre a ira de Deus. Fala que na mão de Deus há um cálice que ferve com a ira. O que havia dentro desse cálice? A ira. E essa ira Jesus tomou. O que é os seus pecados? É os meus pecados. Pecados do passado, pecados do presente, pecados do futuro. Quando nós somos salvos por Cristo, nós entendemos que Ele nos resgatou dos pecados, até mesmo dos pecados futuros. Que gloriosa esperança! Então Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus. Ele estava sozinho. Por isso que Ele entregou o seu espírito, o seu corpo. Não era somente as chicoteadas, não era somente a coroa de espinho, não era somente a lança que ultrapassou, não era somente os pregos nas suas mãos, não era os pregos nos seus pés. Era isso e tudo mais. Mas o pior de tudo era a ira dos pecados de toda a humanidade caindo sobre o Filho de Deus, que não havia pecado algum, por amor a você. Então, Ele bebeu sozinho esse cálice. A morte de Cristo foi substitutiva, porque Ele morreu como nosso fiador e representante. Ele morreu a nossa morte para nos dar a vida e vida eterna. Louvado seja Deus. A morte que todos nós aqui nessa noite, a morte que todos que estão nos ouvindo, a morte que toda a igreja cristã ao longo da história deveria ter morrido, Cristo se entregou e Ele disse assim: eu estou quitando, tetelestai, está consumado. Você era aquele prisioneiro lá, mas você está livre pelo século dos séculos. A morte foi massacrada, destruída
por o próprio Cristo, que desceu às profundezas do inferno, pegou as chaves da vida, da morte e do inferno para mostrar que Ele tem toda a autoridade. Então, em segundo lugar, meus irmãos, esse texto nos leva a crer que Cristo ressuscitou para a nossa justificação. A palavra justificação está ligada com este perdão de pecados. Jesus se entregou por para a nossa vida ser transformada. Então, em segundo lugar, Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Vamos juntos? Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Outra vez, Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão afastados, destituídos de Deus. Romanos 4:25 vai nos falar também que a morte de Cristo serviu para nos justificar. Se a morte de Cristo não foi um acidente, sua ressurreição não foi uma mera surpresa, a morte não pode detê-lo. Ao contrário, ele entrou nas entranhas da morte, ele arrancou o aguilhão da morte, ele matou a morte, ao ressurgir vitoriosamente, inaugurou a imortalidade. A ressurreição de Cristo é garantida pela ressurreição. Então, quando nós falamos sobre a ressurreição, nós estamos dizendo, ela é garantida, porque Jesus ressuscitou, então eu creio que eu também ressuscitarei, eu creio que eu serei salvo, eu creio que Jesus irá ressuscitar. A igreja irá salvar os perdidos, irá transformar, irá dar a vida eterna. Quando Cristo voltar em sua majestade, em sua glória, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Temos um corpo imortal, teremos este corpo, seremos incorruptíveis como Ele é, seremos poderosos, seremos gloriosos em um corpo, seremos espiritualmente, um corpo espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Isso irá acontecer, isso vai acontecer, a palavra de Cristo comprova. Ele é o verbo eterno, Ele é a raiz de Davi, Ele é o leão de Judá, Ele é o alfa, Ele é o ômega, tudo se completa em Cristo. E a ressurreição nos dá esperança, nós reinaremos eternamente com Cristo pelos séculos dos séculos. Em terceiro lugar, analisando esse texto, Cristo voltará para a glorificação. Nós falamos em primeiro lugar que Cristo morreu pelos nossos pecados. Em segundo lugar, Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Em terceiro, Cristo voltará para a nossa glorificação. Vamos falar juntos? Cristo voltará para a nossa glorificação. Outra vez, Cristo voltará para a nossa glorificação. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 ao 17, fala isso. A volta de Cristo, Jesus, é a maior esperança de todo o cristianismo. Ao longo da história, desde os mártires cristãos, desde Agostinho, desde Calvino, desde Lutero, crentes após a era apostólica, desde os representantes da igreja, desde os concílios da igreja, vindo a reforma protestante, após a reforma protestante, a história dos irmãos moráveis, a história de missões ao longo da história, a história de 100 anos, 200 anos, a história atual, toda a história comprova, os crentes vivem porque eles creem na glorificação, os crentes anunciam o evangelho porque Jesus irá voltar, amém, igreja? Jesus vai voltar. Muitas vezes nós não nos atentamos a isso. Nós nos atentamos muitas vezes aos sinais, né? Nós olhamos, é mesmo, está no fim do tempo. Jesus vai voltar a qualquer momento. Os sinais. Mas junto com os sinais, meus irmãos, nós temos que ter alegria e não somente decepção. Nós temos que ter alegria e nós temos que trabalhar para que os povos conheçam Jesus, para que o reino de Deus avance e para que nós estejamos preparados em todo momento para estarmos com Cristo eternamente. Então a volta de Jesus é a maior esperança cristã. Ele virá para consumar toda essa história, julgar as nações, estabelecer o seu reino salvífico. Ele é o Rei da glória. Ele virá para colocar todos os inimigos aos seus pés, debaixo dos seus pés. Ele irá reinar com a sua igreja pelos séculos sem fim. Ele virá pessoalmente,
visivelmente, audivelmente, repentinamente, vitoriosamente, para levar a sua noiva, que é a igreja, para a casa do Pai. Nós cantamos nesta noite que nós queremos ser a sua casa favorita. Nós seremos este povo que viveremos com Ele na sua mansão celestial eternamente, irmãos. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá problemas que nos afastam, não haverá mais decepção. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele estará conosco eternamente na Nova Jerusalém. Reinaremos para sempre. É o que a palavra de Deus revela, é o que diz aqui. Então nós reinaremos para sempre com o amado Salvador. E a pergunta que fica: vale a pena? Te pergunto para você. Pergunto, vale a pena servir a Jesus? Vale a pena. Há dificuldades, mas Jesus garante vitória. Por isso que nós comemoramos a Páscoa. Já as crianças vão cantar aqui uma canção, nós vamos cantar mais, mas encerrando, meus irmãos, Jesus está vivo. E se Jesus está vivo, há solução para os teus problemas. Se Jesus está vivo, a solução para o nosso lar. Se Jesus está vivo, Ele garante o nosso futuro. E eu posso garantir que o nosso futuro é brilhante, porque nós estamos do lado de Jesus. Se esse mundo nos entristece, saiba que Ele também entristeceu o amado Salvador Jesus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vencerão também. Se está difícil a caminhada, prossiga, não pare. Está difícil consertar o erro, conserte nessa noite. Que seja uma noite de reconciliação aí no seu coração, em nome de Jesus. Se está difícil perdoar, perdoe nessa noite, porque Jesus perdoou os teus pecados. Se está difícil você mudar de vida, eu quero dizer, para Jesus não é dificuldade, porque Ele foi ao encontro de Pedro. Pedro negou Ele, Pedro abandonou Jesus, Pedro já não queria ser mais discípulo. Jesus foi e disse: tu é precioso para mim, tu serás o líder da igreja de Jerusalém. Jesus foi ao encontro de Paulo, naquele caminho de Damasco. Esse homem que ficou cego, esse homem que perseguia a igreja, Jesus transformou a vida dele. Por que não irá transformar as nossas vidas? Agora que você ouviu essa mensagem, você deve anunciá-la. Essa mensagem não pode ficar só aqui dentro da Igreja Batista Independente de Bagé aqui. Essa mensagem deve ir ao seu lar. Essa mensagem deve ir ao seu emprego. Essa mensagem deve ir aos seus familiares. Essa mensagem deve ir ao outro lado do mundo, porque Jesus está vivo. Então você anuncia essa mensagem. Os sinais irão acompanhar. Nos últimos versículos, nós não lemos aqui de novo, mas ele fala que os sinais deste movimento irão anunciar. Esses sinais, ou melhor, irão acompanhar. Você crê que Jesus é o mesmo? Você crê que Jesus opera milagres? Os sinais irão acompanhar a sua igreja. Jesus faz coisas incríveis. Os sinais irão acompanhar, porque o poder não é nosso, não está na nossa palavra, não está em nós diretamente. Mas o poder está em Cristo, na sua palavra, no Evangelho. E aonde nós pregamos o Evangelho, os sinais nos acompanham, porque Deus está conosco. É hora de agir. Eu te convido para ficar de pé. É hora de agir. É hora de anunciar mais de Jesus. É hora de nós olharmos para o nosso problema e dizer: opa, fica aí. Tu é pequeno, nosso Deus é grande. Então, tenha esperança nessa noite, porque a esperança está aqui nessa palavra, ressurreição. Jesus vive, Ele vive, e se Ele vive, há esperança. Se Jesus vive, há poder do alto. Se Jesus vive, Ele cura enfermos. Se Jesus vive, Ele restaura corações, restaura casamentos, restaura matrimônio, restaura relacionamentos quebrados de pai e filhos. Se Jesus vive, Ele muda vidas. Se Jesus vive, Ele salva os que estão do outro lado do mundo, os que estão do outro lado da minha rua. Se Jesus vive, Ele te dá a força que você está achando que não tem nessa noite. Se Jesus vive, a esperança. E Ele vive, por isso eu posso crer no amanhã. Feche seus olhos nessa noite. Curve a sua cabeça, que você possa pensar nisso. Pedir para o Ministério de Louvor passar aqui. Nós vamos estar louvando ao Senhor Jesus.
Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, aquela canção diz, e é uma grande verdade. Por isso, irmãos, por isso nós podemos crer, Jesus está conosco. Te agradeço, Senhor, por estar aqui com a Tua igreja, com os meus irmãos, com os meus amigos. E nessa noite eu peço que o Senhor esteja conosco, ao sair daqui, Senhor, porque aqui nós sentimos a Tua presença, aqui nós sabemos que Jesus que ressuscitou está conosco, mas nos ajuda na dificuldade do dia a dia, que nós não venhamos perder o amor pelo Senhor, pelos problemas, que nós não venhamos negar o Senhor, como Pedro fez, mas que nós venhamos ser resgatados como Pedro foi, que nós possamos ser tocados, porque o Senhor está indo ao nosso encontro. Senhor, toca nesse coração que está triste, toca nessa alma que está preocupada com o dia de amanhã. O dia da manhã pertence ao Senhor, porque o Senhor vive eternamente. Senhor, cuida da Tua igreja, cuida dos Teus filhos, cuida da nossa vida no dia a dia, da nossa profissão, do nosso ministério, do nosso casamento, dos nossos relacionamentos, da nossa vida, da nossa casa. Aqueles que não estão aqui, aqueles que talvez irão viajar, aqueles que irão enfrentar dificuldades essa semana, cuida de nós. Se o Cristo ressurreto estiver conosco, não temos que temer. Tu está conosco pelos séculos dos séculos. Tu morreu para nos justificar. Tu estás conosco em todo o tempo, e nós seremos glorificados. Tu voltarás e nós estaremos eternamente contigo. Mas enquanto estivermos nesta terra, nos ajuda a anunciar o reino de Deus, e que este reino seja vivo em nossos corações, e que pessoas sejam impactadas, não por muito falar, mas pelo nosso testemunho, e que nós possamos viver o Evangelho, e que os sinais do alto nos acompanhem, e que a cura do alto venha, que a graça do alto venha, que o poder do Espírito Santo venha, e que possamos ser renovados, transformados, e que venhamos ter um renovo de amor pelo próximo, que venhamos ter um renovo espiritual de compaixão pelos perdidos, e de perdão por aquele que nos faltou, de amor com aquele que fez algo de errado, mas que possamos ser igreja que anuncia o reino até que o Senhor venha. Usa as nossas vidas para a glória do Teu nome, e nós Te rendemos louvor, porque Tu ressuscitou, e esta é a maior esperança. Pelos séculos dos séculos Tu vives. Amém.